Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, damos prosseguimento à série sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Conversaremos sobre reencarnação. A reencarnação é um tema muito discutido nos mais variados grupos sociais. Na atualidade, é assunto que ganha cada vez mais adeptos e vem sendo tratado com certa naturalidade, inclusive nos meios científicos. Quem está aqui para conversar sobre o assunto é o orador espírita José Soares. Soares, além de orador espírita, é um estudioso do assunto. Soares, bom dia. Bom dia àqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui atendendo a tão amável convite. Soares, quem inventou a reencarnação? Foi a doutrina espírita? Na realidade, ela não foi inventada, né? É uma lei estabelecida pelo Criador para o plano terrestre, digamos assim, já aqui nós estamos, desde o princípio em que a vida aqui foi estabelecida. Na realidade, podemos dizer que ela é uma lei da natureza e se encaixa perfeitamente na obra do Criador. Há alguma referência sobre reencarnação na Bíblia ou nos textos evangélicos? Não só na Bíblia, né? Mas em todos os livros religiosos de todas as grandes religiões, partindo inicialmente da velha e tradicional Índia. No entanto, nós vemos várias citações no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos eles perfeitamente condizentes com a ideia da reencarnação. Jesus se refere em algum momento a isso? Sem dúvida, principalmente em dois grandes momentos. No diálogo que ele mantém com Nicodemos, senador dos judeus, em que ele afirma que é preciso nascer de novo, e que o próprio Nicodemo interroga dizendo como ele poderia voltar ao ventre de sua mãe. Numa clara ideia de que aceitava a ideia de voltar à vida física. E também quando ele aborda os seus discípulos perguntando o que eles foram ver, referindo-se a João Batista, em que ele diz textualmente que João Batista era o Elias que havia de vir e os seus discípulos entenderam que João Batista era Elias que havia voltado. Jesus afirma ser necessário nascer de novo. Qual seria então a finalidade da reencarnação? Admitindo que existe uma única vida para cada um de nós, então nós teremos um curtíssimo espaço de tempo, hoje no máximo 70 anos no Brasil, para realizarmos toda uma grande trajetória. Normalmente nós não conseguimos fazer isso porque é só a partir da metade do caminho é que nós amadurecemos as ideias e começamos a acertar mais. Com a lei da reencarnação, aquilo que não se fez numa vida, com certeza haverá uma nova chance e nós continuaremos nosso trabalho de evolução no campo científico, filosófico, religioso, das artes, da música e assim por diante. E como que fica então, na situação das reencarnações sucessivas, os laços familiares? O meu filho de hoje, a minha esposa de hoje, os meus parentes, enfim, como se processaria esses laços familiares na sequência das vidas? Allan Kardec afirma, com muita justeza, que uma única vida não fortalece os laços de família. Agora, a ideia de várias vidas, ou seja, cada um ter várias reencarnações, essa sim fortalece os laços de família. Porque aquilo que eu não consegui fazer hoje no seio da minha família, poderei voltar amanhã ou depois de amanhã, repor o meu grupo social no plano material e dar continuidade aos meus trabalhos. Independente de eu voltar a ser um elemento consanguíneo daqueles que foram meus familiares em uma vida, eu volto, restabeleço laços de amizades, reconheço e passo a sentir por aqueles fora dos meus muros, aqui da minha casa, afinidade com pessoas e descubro neles verdadeiros amigos. Na realidade, são pessoas com quem nós convivemos no passado. A reencarnação fortalece os laços de família. Ao contrário, a unicidade da existência é um fator negativo. Nós, tendo só a existência, não teremos
não tivemos passado e nem teremos futuro. Com a reencarnação, o passado e o futuro serão um eterno presente para todos nós. E será que eu posso, numa vida próxima, nascer animal, ou nascer mulher, ou alguém que hoje é mulher pode vir como homem? Nascer animal, impossível. Ou seja, renascer, voltar à carne, uma pessoa que for um ser humano no corpo do animal, impossível. Essas ideias que ainda algumas religiões do Oriente ainda alimentam, não tem nenhum apoio científico nem moral. Agora, o fato de ser homem ou mulher é circunstancial. Nós poderemos nascer numa encarnação homem, noutra mulheres. Há pessoas que reencarnam durante séculos só assim, como mulher ou como homem. Mas para que nós possamos agarinhar, digamos assim, juntar o progresso necessário à nossa libertação espiritual, tanto nascemos na fileira assim, do sexo masculino como feminino. Para o espírito, o importante é vencer as provas, é crescer. A condição sexual é um instrumento que o Criador nos dá. Então, a igualdade, por isso que os Espíritos disseram que há igualdade de direitos e deveres para homens e mulheres. Isso está no Livro dos Espíritos desde 1857, bem antes das feministas saírem no meio nas ruas das grandes cidades lutando pela igualdade. Você aí em casa deve estar se perguntando, e eu vou passar essa pergunta para José Soares. Há evidências, há provas materiais da reencarnação? É possível se falar em provas em se falando de reencarnação? Podemos dizer que, historicamente, só se tem notícia de uma ressurreição, que é de Jesus, que está lá nas páginas da Bíblia, que ele ressuscitou. Quanto ao fato da reencarnação, os exemplos, as provas estão aí aos milhares. Enquanto na doutrina espírita nós procuramos sempre na órbita da ciência a prova da reencarnação, nós desafiamos as pessoas que nos dê provas concretas da ressurreição, na forma de alguém voltar no mesmo corpo para resetar o seu processo de salvação. A reencarnação, sim. No Brasil, inúmeros casos. O professor Hernani Guimarães Andrade, no antigo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, até mesmo na falecida União Soviética, fizeram pesquisa, nos Estados Unidos. E recentemente nós encontramos, e se encontra aí nas casas do ramo, um DVD da Discovery chamado Reencarnação. As provas estão aqui. São dois cientistas, um materialista e outro de formação luterana, mostrando provas concretas da reencarnação. Os materialistas também afirmam que nos casos de regressão, de terapia de vidas passadas, as pessoas só lembram de encarnações como personalidades importantes. Ah, eu fui Napoleão, eu fui duquesa tal, eu fui baronesa tal. E por que é que isso se dá? Isso é verdade? Particularmente eu conheço muitos Napoleões reencarnados, duques e assim por diante. Na grande realidade foram poucos os que ocuparam esses cargos, né? E cá para nós não há nenhuma vantagem de ter sido Napoleão, ele é responsável por um banho de sangue. Não é importante ter sido um general que comandou a guerra civil norte-americana, que levou milhares de pessoas à morte, ao sofrimento. Também nós conhecemos pessoas simples que reencarnaram ao longo de milênios e que realizam uma tarefa belíssima no campo da evolução espiritual e nunca derramou o sangue do próximo, sim verteu o seu na forma de trabalho e suor para o bem da humanidade. Agora, é necessário que nós não venhamos a colocar na cabecinha de que fomos pessoas importantes no passado, que desfrutamos e que iluminamos os fastos da história. Não. É importante que, no nosso ponto de observação, de trabalho, façamos o melhor de nós pela melhoria nossa, do nosso próximo e do planeta Terra. Mas continuando a nossa conversa sobre reencarnação, há a possibilidade, quando nós estamos em vias de reencarnar, de voltar ao planeta Terra, de escolhermos o grupo com quem vamos participar, com quem vamos partilhar a vida? Ou seja, eu posso escolher minha mãe, meu irmão, meu pai, meus parentes? É possível isso? Como dizia um antigo
lidador espírita, em a natureza nada é impossível. É possível. Agora, vai pesar os méritos já adquiridos, o tipo de provas que necessitamos para vivenciá-las com fim de resgate e reequilibrar diante da vida. Geralmente nós, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós reencarnamos no mesmo ciclo social do qual nós já estamos há tempo neles. No entanto, às vezes quebra-se a casca da nossa, para que nós possamos absorver experiência em outros ciclos sociais e assim por diante. Nós temos visto o caso de Sibelius, aqui, que reencarnou em Campina Grande, e a última reencarnação dele, a anterior, foi na Finlândia. Olha que coisa interessante. É como se ele tivesse vindo para cá para fazer um trabalho todo de desaquecimento de 4.000 anos de cultura europeia. E está aqui conosco. Ele pediu e os pais vieram com ele. Não é interessante? Sibelius poderia ser um exemplo de evidência de reencarnação. Sem dúvida. Ele, quando se apresentou, esteve com Chico Xavier a primeira vez, aos 8 anos de idade, mais ou menos isso, o Chico olhou para ele e disse: mas que bom, Sibelius, você voltou para nos encantar de novo com a sua música. O grande músico clássico finlandês, o Sibelius, assim, foi o último grande músico naquela linhagem clássica que veio dos séculos 18 e 19. E ele desencarnou em 1957 e reencarna na Paraíba nos anos 70. Olha que coisa interessante. Sair da Finlândia para a Campina Grande. Para o Nordeste. Sair do frio para o calor do Nordeste brasileiro. Essa coisa gostosa, né? Podemos reencarnar com inimigos? A grande maioria das nossas reencarnações tem se dado em meio de grupos, em grupos formados por pessoas que na maioria são nossas adversárias. Pessoas com quem nós tivemos desencontros no passado, que abandonamos, que traímos, ou que nos traíram. Então nós estamos aqui nesse processo de grande reajuste. Não é à toa que antigamente se dizia que a Terra era um vale de lágrimas, porque aqui nós estamos a sorver as nossas dores. Com o tempo a doutrina espírita mostrou para nós que ela é uma abençoada escola de renovação. A reencarnação, então, como tudo mais, aliás, que Deus cria, é mais um instrumento no caminho da nossa evolução. Sem dúvida, né? Então, o criminoso de ontem é aquele pacifista de hoje que volta lutando para defender o meio ambiente, para defender a paz do bairro, é o líder comunitário que sofre ante as agressões de assaltantes e assim por diante. Está ali naquele campo aparentemente tão restrito, mas o seu trabalho terá uma irradiação grande quando ele conseguir normalizar a vida societária e a comunidade marchar nos padrões de equilíbrio. Isso é que é importante. E a reencarnação no plano social faz com que a comunidade eleve-se e as pessoas cresçam com ela também. A você que está em casa, eu recomendo o aprofundamento do estudo desse tema. A leitura do Livro dos Espíritos e, aliás, de toda a codificação. Por ora, fiquemos com essa iniciação que José Soares nos apresentou com tanta boa vontade. Soares, o nosso agradecimento e as suas palavras ao nosso público, por favor. Agradecer, acima de tudo, a bondade de todos que estão diante dos seus aparelhos de televisão a assistir e ouvir, e a direção do programa Espírito e Vida por ter nos concedido essa oportunidade. E dizer que o importante na atual reencarnação é que nós façamos o melhor pelo bem do nosso semelhante, pelo bem da terra, pela conservação dos seus valores mais elevados no campo do espírito. A todos muita paz. Obrigado. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Agradecemos mais uma vez a presença de José Soares aqui conosco, mas não saiam daí. Após o intervalo, vamos continuar falando sobre reencarnação.